Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. Lembrando sempre, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da questão de hoje, que diz assim: a figura a seguir reproduz de forma ampliada um botão representativo de um recurso do Excel. Qual é o recurso do botão representado na figura? Letra A, alinhar à esquerda. Letra B, separador de milhares. Letra C, aumentar casas decimais. Letra D, diminuir casas decimais. Letra E, formato de contabilização. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para responder isso, vem aqui que eu quero mostrar uma coisa importante para vocês dentro do Excel. Até vou sair da tela um pouquinho. Vocês percebem que quando a gente clica aqui na guia página inicial do Excel, nós temos um grupo chamado número, e aqui eu estou mostrando de forma ampliada para vocês esse botãozinho aqui, ó, que é o botão aumentar casas decimais. Percebe que tem uma característica interessante nesse botão, para lembrar que é ele, que como tem um zerinho em cima e tem dois zerinhos embaixo, pensa bem comigo, se tem 1 e virou 2, é porque eu estou aumentando as casas decimais. Mesmo que muita gente diga, professor, eu olho pela direção da setinha. Eu prefiro que vocês descubram que é o botão aumentar casas decimais com essa análise. Se tem um zerinho e virou 2, é porque eu estou aumentando as casas decimais. Porque olha o próximo botão que está aqui ao lado dele, que é o botão diminuir casas decimais. Percebe que no botão diminuir casas decimais, além da setinha aqui mudar de direção, é claro, mas a parte mais relevante está aqui, ó. Tem 2 zerinhos em cima e um zerinho embaixo. Se tem 2 e virou 1, isso quer dizer que eu estou diminuindo as casas decimais. Então não esquece mais, ó. Tem um zerinho, virou 2, é aumentar casas decimais. Tem 2 zerinhos, virou 1, aí é diminuir casas decimais. Perfeito? Agora eu já posso voltar com vocês aqui para a gente conversar sobre a funcionalidade desse botão. Pessoal, eu digitei aqui na célula B1 o valor 45,676. com 3 casas decimais, certo? Tem 3 casas decimais. Se eu clicar agora aqui no botão diminuir casas decimais, e é o que eu vou fazer, percebe que virou 45,68. Mas isso só porque ele arredondou para efeito de visualização com 2 casas decimais, já que o valor original, como mostra aqui na barra de fórmulas, continua sendo 45,676. Esse é o valor original e o que vale como valor da célula B1. Mas para efeito de visualização, ele teve que arredondar, já que 45,676 é mais próximo de 45,68 com 2 casas decimais. Se eu continuar clicando no botão diminuir casas decimais, eu vou clicar de novo, agora ficou 45,7, porque eu diminui mais uma casa decimal e ele teve que arredondar esse valor para uma casa decimal. Mas percebe que o valor da célula B1, como mostra aqui a barra de fórmulas, continua sendo 45,676. E se eu clicar de novo no botão diminuir casas decimais, que é o que eu vou fazer mais uma vez, aí pronto, agora o valor ficou sem nenhuma casa decimal, ficou só o número inteiro, arredondando para efeito de visualização e mostrando aqui 46, embora repetindo, o valor desta célula continua sendo 45,676. O que eu posso fazer agora, depois que eu fui diminuindo as casas decimais, até deixar um número inteiro sem nenhuma casa decimal, é o contrário, é clicando agora no botão aumentar casas decimais. Então vou clicar uma vez, aí surgiu aquela casa decimal ficando 45,7, vou clicar mais uma vez no botão aumentar casas decimais, ficou 45,68 e finalmente vou clicar mais uma vez no botão aumentar casas decimais e finalmente apareceu o valor completo ali com as suas 3 casas decimais, 45,676. Se eu continuasse aumentando casas decimais, aí ele vai só botar zerinhos aqui, 6760, 67600, porque cada vez que eu clico no botão aumentar casas decimais, ele vai aumentando uma casa decimal para representação visual ali na célula. Assim como quando eu clico no botão diminuir casas decimais, ele vai diminuindo casa decimal por casa decimal. Quer dizer, cada vez que eu clico no botão, ele vai diminuindo uma casa decimal e vai arredondando para efeito de visualização. Como eu disse, é só para efeito de visualização, porque para efeito de cálculo, o valor da célula continua sendo 45,676.
Beleza, pessoal, com essas dicas agora a gente já pode voltar na questão e dar resposta. Então, quando ele falava, a figura a seguir reproduz de forma ampliada um botão representativo de um recurso do Excel, aí qual era a dica que eu dei? Que é melhor do que ver se a setinha tá para a esquerda ou para a direita, o melhor é ver se tem um zerinho e virou 2, eu estou aumentando as casas decimais, que era o caso aqui, ó. Tinha um zerinho e virou 2, ele está aumentando as casas decimais. Então, quando ele pergunta qual é o recurso do botão representado na figura, a resposta tem que ser aumentar casas decimais, que temos ali na letra C de Canadá, que então, de fato, o gabarito e a resposta da nossa questão. Mas essa questão é meio que pegadinha, porque muita gente poderia ter não percebido essa história que eu brinquei do zerinho aí e respondido de forma errada diminuir casas decimais. Mas aí lembrando que para diminuir casas decimais tinha que ser 2 zerinhos em cima e um embaixo. Aí seria diminuir casas decimais. Nesse caso é aumentar casas decimais mesmo, da letra C de Canadá. Certo, pessoal? Mais uma questão importante resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!